Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Em nome de Jesus, estamos aqui para nossa meditação da palavra de Deus. E você que se encontra aí muito afligido, angustiado, passando por problemas grandes, difíceis, quizás hasta pensando em quitar-se do medo, eu quero aqui já deixar nosso teléfono, ele 91 539 2618, para que você pueda chamar-nos, pueda desahogar-se, contar seus problemas, incluir seu nome no livro da oração, porque ele vamos ajudar e você vai a sair adelante, você vai a vencer estes problemas em nome de Jesus. Ayer, em nossa meditação da palavra de Deus, hablamos sobre as palavras de Juan, quando dijo que todo lo que é nascido de Deus vence ao mundo. É muito importante que você compreenda isso, porque a clave da vitória está em um nascer de Deus. Nascer de Deus é nascer da palavra de Deus e do Espírito de Deus. É quando a persona ela se entrega de corpo, alma e espírito e assume a fé em la palavra de Deus. Ela começa a obedecê-la, ela começa a poner-la por obra, e quando uno se entrega, quando uno se rinde, se dá completamente, o Espírito Santo vem sobre sua vida. O Espírito Santo lhe dá poder para fazer a diferença neste mundo, para viver uma vida diferenciada. A clave da vitória está em uno tener o Espírito Santo. Podemos verificar aqui em los relatos bíblicos as histórias de los heróis de la fé do passado, que fizeram a diferença em suas épocas, porque eles receberam o Espírito Santo, como David, por exemplo, quando Saul, que era o rei de Israel, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, volveu a espalda para o Senhor. Então, Deus tinha que levantar um rei em Israel, outro rei, para que pudesse estar em lugar de Saul. E Deus viu a Davi. Davi, que era um jovem de fé, um jovem que tinha o coração segundo o coração de Deus, porque Davi amava ao Senhor. Davi era um jovem fiel, era um jovem de fé, aunque era menospreciado por seus padres, não era tenido em conta, era o mais pequeno de la casa de seu padre, pero Davi tinha um coração bueno. Ele hacía todo de coração, não vivia quejando-se, murmurando, não, ele buscava a presença de Deus, ele adorava ao Senhor, e Deus viu seu coração, porque Deus vê o coração de uno. Deus vê nossa fé, a sinceridade de nosso coração, e Deus escolheu a Davi. Pero ele sabia que para que Davi pudesse vencer, para que Davi hiciera a diferença, para que tivesse um reinado exitoso, Davi necessitava do Espírito Santo. E Deus mandou que o profeta Samuel fuera a la casa de seu padre para que lo ungiera com azeite, para que o Espírito Santo viniera sobre Davi. E disse a Bíblia que quando Samuel tomou o cuerno de azeite e lo ungiu em meio de seus hermanos, desde aquele dia em adelante, o Espírito Santo vino sobre Davi. Pero aparentemente não sucedeu nada.
aos olhos humanos, porque Davi seguiu sendo pastor de ovelhas, seguiu tendo sua vida normal, pero Deus começou a preparar a Davi para vencer, para que Deus fora glorificado através dele. Não é que Davi não haja tenido lutas, não haja tenido problemas, não, ele teve lutas, ele teve problemas, pero em todas as lutas, Deus foi com ele. Deus lhe deu a vitória porque ele tinha o Espírito Santo. Quando Davi foi a visitar a seus irmãos que serviam ao exército de Israel, ele viu que os soldados de Israel estavam ali todos amedrentados, todos assustados, porque havia um gigante filisteu chamado Goliat, que todos os dias venia e desafiava ao exército de Israel, afrentava ao Deus de Israel. E Davi, quando viu aquela situação, e não havia nadie que tivesse valor para enfrentar ao gigante, Davi que estava lleno do Espírito, Davi que estava em la fé, ele se indignou e disse: quem é este incircunciso de coração que ousa a desafiar ao exército del Deus vivente? E ele se ofereceu para pelear contra o gigante. Pero Davi era um jovencito, Davi tinha aí ao redor de los 17 anos, não tinha experiência de guerra, Davi não era um soldado, pero Davi disse a Saul, que era o rei hasta aquele momento: no desmaje el coração de ninguno a causa de ele. Tu servo irá e peleará contra este filisteu. Sabe, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não tem medo de nada, porque ela está segura, ela tem a fortaleza de Deus, ela não retrocede delante de los desafios da vida, ela não retrocede delante das batalhas, não, ela avança, ela siga adelante, porque sabe que Deus lhe dará a vitória. E Saul disse a Davi: não podrás tu ir contra aquele filisteu para pelear com ele, porque tu eres muchacho, e ele um homem de guerra desde sua juventude. E Davi respondeu a Saul: tu servo era pastor das ovelhas de seu padre, e quando venia um leão, um osso, e tomava algum cordeiro de la manada, salia eu tras ele, e lo heria, e lo librava de sua boca. E se levantava contra mim, eu lhe echava a mano de la quijada, e lo heria, e lo matava. Fosse leão, fosse osso, tu servo lo matava. E este filisteu incircunciso será como um deles, porque ha provocado ao exército del Deus vivente. E añadiu: el Senhor, que me ha librado de las garras del leão e de las garras del osso, ele também me librará de la mano de este filisteu. E Saul disse: vê, e o Senhor este contigo. Davi foi movido por sua fé e venceu. Ele, um jovencito, sem nenhuma experiência, ele prevaleceu sobre o gigante filisteu e lo matou. Ele cortou a cabeça e conquistou a vitória para o exército de Israel. E por quê? Porque ele não teve dúvidas, porque não teve medo, porque não se ha abatido delante de aquele problema, porque ele estava na fé. A fé é um dom do Espírito Santo.
Quando a persona ela tiene o Espírito Santo, ela tiene a fortaleza, ela tiene a certeza, ela não vive com dúvidas, ela sabe o que tem que fazer, ela enfrenta os problemas, ela não desiste, ela não se desanima, não se rinde, não tira a toalha, não desiste da vida. Por isso é importante que você, amiga minha, amigo meu, busque como a coisa mais importante de sua vida, receber o Espírito Santo. Nascer de novo. Isso não significa que você não vá ter que lutar. Isso não significa que você não vá ter problemas. Não. Mientras estemos neste mundo, vamos a ter problemas, vamos a enfrentar lutas, porque vivimos em um mundo malo, em um mundo negativo, em um mundo que é dominado por Satanás. Satanás é o príncipe deste mundo. E ele vai a intentar de todo para alejar-nos de Deus, para destruir nossa fé, para que nós outros seamos avergonçados. Pero quando uno está lleno do Espírito Santo, uno não teme, uno avança, porque é o poder de Deus que está dentro de seu ser. E por isso Davi venceu. E não apenas venceu ao gigante Goliat, porque quando ele teve esta vitória, o rei Saul começou a ter-lhe envidia. O rei Saul se levantou em sua contra e começou a persegui-lo. Saul quis matar a Davi. Davi teve que huir. Ele foi para o deserto. E Saul mandou que seu exército fuera buscar Davi, porque temia que Davi ocupara seu lugar. Porque Saul sabia que ele havia falhado, que ele havia pecado, e Deus havia dito que pondria outro rei em seu lugar. E perseguiu a Davi. Davi teve muitas lutas, pero em nenhum momento o rei Saul prevaleceu sobre Davi. Ele venceu a todas suas batalhas. Ele sofreu persecuções, injustiças, problemas. Chegou um momento que Davi não podia contar com nadie. Não podia contar com sua própria família, com seus irmãos, com seus amigos, com nadie. Chegou um momento que ele estava completamente solo. Pero não estava solo, porque Deus estava com ele. O Espírito Santo estava com ele e lhe fortaleceu. E ele venceu. Ele foi um vencedor. Ele hizo a diferença. E se passaram mais ou menos uns 15 anos e Davi vino a reinar em Israel. Se volveu rei de Israel e um dos melhores reis de Israel. E todo por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. Esta é a diferença. Esta é a diferença. Você que me escuta neste momento, você quer conquistar nesta vida. Você quer ter êxito em todo o que você empreenda, em todo o que você realize. Você quer ter uma vida próspera, exitosa, feliz, ter paz. Você necessita invertir em sua fé. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Llenar-se do Espírito Santo. E desta maneira você vencerá. Você marcará a diferença neste mundo. Por isso, estaremos realizando esta hogueira santa de Israel, que será uma hogueira santa completamente diferente das que já hemos tenido, porque vamos a priorizar o Espírito Santo. Vamos a buscar esta fortaleza de Deus, porque quando você receba o Espírito Santo, você vencerá. Você vencerá. Não haverá nada e nada que possa prevalecer sobre sua vida. Não significa, repito, que você não vá
a ter lutas. Você vai ter lutas, sim. Você vai enfrentar problemas. Você vai a escutar palavras negativas, palavras de dúvidas. Pero o Espírito Santo lhe fortalecerá para que você pueda vencer. Por isso, você, amiga minha, amigo meu, pida o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo com todas suas forças, como a maior prioridade de sua vida. Pero se você já tem o Espírito Santo, porque muitos já têm, muitas pessoas já han recebido o Espírito Santo, já estão sendo muito bendecidas neste mundo. Se você já tem, então priorize a realização de algum sonho que você tem. Se porque Deus é o Deus de lo impossível. Ele pode tudo. Ele pode restaurar sua família, seu matrimônio. Ele pode prosperar sua vida. Quizás você tenha um sonho de ter sua casa própria, ter seu próprio negócio, ter uma vida exitosa neste mundo. Então, você pode pedir o que hasta hoje ha sido impossível para você, porque lo impossível se volverá possível através da fé. Porque é como Jesus dijo, que ao que crê, todo lhe é possível. Não há nada que seja impossível quando uno crê em las promessas de Deus. Assim que, nesta hogueira santa, você pode pedir lo que você queira, lo que você deseja conquistar. Pedir a realização de algum sonho que você quizás tenha desde sua infância. Deus pode realizar este sonho. Pero, por em cima de tudo, se você aún não tem o Espírito Santo, pida o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, porque será Ele que lhe dará condições para que você possa vencer e ver seus sonhos realizados. El domingo 12 deste mês de dezembro, a Hogueira Santa de Israel, em Madrid e em todos os centros de ajuda cristiano. Incluso este domingo também estaremos já buscando o Espírito Santo. Estaremos fazendo uma búsqueda do Espírito Santo para você que tem sede de Deus. Você que reconhece que necessita conhecê-lo, necessita encontrar-se com Ele, necessita nascer de novo para que você possa vencer seus medos, suas dúvidas, seus complexos, seus sentimentos de inferioridade. Estaremos este domingo, 10 da manhã, ungindo a todos com el aceite, assim como o profeta Samuel derramou el aceite na cabeça de David. Ele foi lleno do Espírito Santo. Vamos a derramar el aceite sobre sua cabeça este domingo, 10 da manhã, e orar para que o Espírito Santo entre em sua vida, para que o Espírito Santo llene sua vida, para que o Espírito Santo cambie completamente sua vida. Este domingo, 10 da manhã, quando também estaremos fazendo a festa das primícias, estaremos consagrando a todos os diezmistas, clamando a Deus para que Ele les abra as ventanas de los cielos e derrame bendição hasta que sobreabunde sobre sua vida. Este domingo, 10 da manhã, e pedindo a Deus que repreenda a todo devorador que esteja ponendo travas em seu caminho e impedindo sua vitória. Este domingo, 10 da manhã, venga, participe, Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12. Não desaproveite esta oportunidade. Vale a pena que você venga de lejos, vale a pena que você haga todo sacrifício, todo esforço para que esteja aqui, porque vamos fazer esta búsqueda maravilhosa do Espírito Santo. Estou seguro que sua vida dará um giro total. Este domingo, 10 da manhã, a palavra de Deus disse: me buscareis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Les esperamos este domingo. E se lhe ha gostado este mensagem, comparta com seus amigos, seus familiares, para que eles também
puedan buscar o Espírito Santo para que assim hagam a diferença nesta vida. Que Deus les bendiga e amanhã regressaremos com o café espiritual. Hasta amanhã, que estén bem.